Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da Áustria de 1985. E se no vídeo passado a gente usou o Mike Dodson no Technical Report, aqui eu vou utilizar o Dennis Jenkinson. Então vamos lá. O Jenkinson conta pra gente que na sexta-feira o clima começou com um tempo muito bom, muito agradável. Ele adora o circuito de Österreichring, ele conta que é uma espécie de antigo em meio a um novo, ou seja, a nova Fórmula 1, porém o circuito de Österreichring era um circuito à moda antiga, um circuito clássico. Ele diz que apenas ele e Spa eram os circuitos clássicos da Fórmula 1. Eu acho que a gente consegue resumir bem essa questão do novo e o antigo quando a gente vê carros com motores turboalimentados, injeção eletrônica, iniciando a telemetria, porém você anda numa pista ao lado de vacas e milharais. Então esse contraste dá mais ou menos a ideia do que o Dennis está tentando dizer para o leitor. Se climaticamente tudo estava agradável, psicologicamente não estava muito não. O Dennis Jenkinson conta pra gente que o clima no autódromo estava muito ruim, muito pesado por causa da morte do Manfred Wilkenhock. E ele conta que o John McDonnell teve de recrutar o Kenny Atkinson para pilotar o carro do Manfred, lembrando que o Kenny Atkinson já trabalhou com John McDonnell no passado, já guiou para o John McDonnell. Então, enfim, ele procurou esse piloto justamente por provavelmente não ter sido um dos vários pilotos que o ligaram pedindo o assento, né? Então ele acabou procurando alguém da sua confiança. Começando os trabalhos do final de semana com os pilotos brasileiros, nós tivemos um enorme contraste. O Nelson teve um início de final de semana fantástico. Ele deu 24 voltas na sexta-feira de manhã com os dois carros. O carro dele, inclusive, estava muito bem, tanto na condição de carro vazio quanto na condição de carro cheio e pneus de corrida. Sempre o Brabham muito equilibrado, ele elogiando bastante o carro e a equipe no final de semana. Por outro lado, o Senna eram só críticas, carro inguiável, pulando para tudo quanto é lado. E aí finalmente eles melhoraram um pouco isso daí para o sábado, e aí no sábado de manhã foram os vários problemas o tempo todo, só que aí dessa vez nos turbos e no motor Renault. Vocês lembram em Silverstone quando eu contei a vocês que o Nelson ficou trancado no motorhome com o Gordon Murray e o Bernie por quase uma hora e eles tendo um tete-a-tete para resolver os problemas de trabalho da equipe? Pois é, a mesma coisa aconteceu com Senna, do Caruso e Peter War, só que agora aqui no circuito de Österreichring, o Janos Lenguiel diz que o Ayrton ficou lá muito tempo, saiu bem irritado, engoliu a seco e disse para ele, Janos, como estava o carro. E aí foi sincero, falou, olha, ontem o carro estava inguiável, hoje o carro está bem ruim ainda, e ainda por cima os problemas de motor o tempo todo que não deixam a gente andar. Ou seja, ele pega e diz, vai ser muito difícil, não tenho nenhuma expectativa de conseguir muita coisa aqui na Áustria, e ele ainda surpreende todo mundo na entrevista e diz, amanhã vai ser muito perigoso. E esse perigoso vem de vários motivos, do fato do carro estar muito ruim e dele estar com a expectativa de largar no meio do pelotão. Então, na visão dele, o risco no domingo ia ser muito alto. A equipe o expôs a um risco muito grande, entregando para ele um carro muito ruim. Voltando para o Nelson, o clima dentro da Brabham era de festa. E era de festa por conta do aniversário do Nelson, os 33 anos do Nelson. Foi uma festa bem bacana no motorhome da Brabham, aonde o Nelson ganhou um presente bem inusitado, ok? Ele ganhou uma caixa de papelão que, quando ele abriu, surpreendeu a todo mundo. Mais de 100 cuecas, todas elas de cores diferentes, e era basicamente uma cueca para cada ponto que ele marcou com motores BMW. É bem bizarro isso daí, mas isso aconteceu, todo mundo riu à beça, foi uma sacanagem ali, uma trollagem
que fizeram com o Nelson. Ah, mas partiu de quem a brincadeira então? Da Emanuela, modelo italiana que as colunas de fofoca diziam, né, que eles tinham um relacionamento, que ela deu entrevistas ao Globo dizendo que a maior preocupação do Nelson era ter sempre uma gaveta cheia de cuecas, fecha aspas. Então, ela atendeu aí aos desejos do Nelson, deu muitas delas de presente, todas num dia só. Se você veio até aqui no vídeo, deixe seu like, você vai ajudar demais o canal. Você que assiste esse vídeo é quem faz a diferença, é quem faz o trabalho continuar acontecendo, ok? Não deixe para o outro fazer. Você faz a diferença. Bom, e se você quiser ajudar mais ainda o canal, o programa de membros custa R$ 4,99 ao mês e você tem acesso ao nosso grupo e aos Racing Reports que a gente usa toda semana para fazer os vídeos aqui do canal. Já existe inclusive uma pasta separadinha, eu estou montando tudo num drive, tudo bonitinho, com o material utilizado aqui para fazer os Racing Reports, ok? Na Ferrari, eu já contei para vocês no vídeo passado, eles tiveram vários problemas de suspensão igual a Lotus, né? O carro pulava demais nas ondulações do circuito. E aí o Alboreto, ainda por cima, fazendo experimentos no motor Ferrari, o piloto fez vários testes e num deles explodiu inclusive um dos motores, ou seja, o Alboreto não conseguiu rodar muito na sexta-feira por conta desses problemas. Na Renault, os experimentos de câmera on-board continuaram. Dessa vez eles colocaram uma câmera on-board não lá atrás no cockpit do piloto, e sim no nariz do carro. No qualifying da sexta tarde, todo mundo demorou demais para ir para a pista, esperando passar um pouco o tempo, ou seja, aquele sol do meio-dia estava fazendo muito calor na Áustria. O Brundle foi o primeiro a ir para a pista com o motor aspirado e foi muito lento, virou tempos na casa de 1 minuto e 39, era ele o provável eliminado desse qualifying. Lembrando que nós teríamos 27 inscritos para apenas 26 vagas, então nós teríamos um nocaute nesse circuito. O Alboreto foi para a pista com a Ferrari reserva, a titular estava trocando o motor por causa dos problemas da manhã, e mesmo assim não conseguiu rodar muito não, logo teve problemas em mais um motor. Para vocês terem noção de como o Brundle estava lento com motores aspirados, o Prost virou tempos na casa de 1 minuto e 25. Gente, eu estou falando de 14 segundos de diferença entre o Brundle e o Prost. Era um abismo enorme, não tinha condições de o inglês conseguir alguma coisa nesse final de semana com motores aspirados. Lembrando que os carros turbo, muitos deles estavam já a essa altura ali de 1985 com o dobro da potência do motor Cosworth DFY. Então era impossível conseguir alguma coisa realmente. Por isso ele deu entrevistas dizendo que estava guiando um carro de brinquedo frente aos outros carros do grid. Na Renault aconteceu algo interessante. O Warwick estava tendo problemas no motor do carro dele titular. O outro carro era o carro de corrida preparado para ele, o Warwick, e aí então ele teve que classificar-se com o carro do També, que tinha o 8º tempo. A Renault trocou os adesivos e colocou o Warwick no carro do També, porém com o setup do També. E segundo Denny Jenkinson, os dois pilotos têm estilos de condução muito diferentes. O També, ele freia com muito mais leveza do que o Warwick e por isso ele consegue utilizar muito mais freio traseiro. E aí quando o Warwick utilizou o carro do També, claro, ele freou forte, travou os pneus traseiros, rodou, bateu o carro e ainda teve de voltar para os boxes com o banco na mão e contar para o També que destruiu o carro, né? E o Denny Jenkinson conta que o Warwick fez isso bem envergonhado. Ele chega nos boxes da Renault meio sem graça. E aí o Denny Jenkinson volta para a Ferrari para brincar com o Warwick. Vou tentar explicar para vocês. Ele pega e diz: a Ferrari sofreu do mesmo problema e Alboreto teve de ir para o carro do Stefan Johansson para se classificar, mas pelo menos não bateu, fecha aspas. Ou seja, ele sacaneando aí o Warwick um pouquinho mais, fazendo aquilo ficar um
pouquinho mais doloroso. Sobre velocidades e potência, o Denny Jenkinson diz que elas estavam maiores do que nunca. O Nelson, na reta da subida da colina, reta que existe inclusive até hoje, fez velocidades de 320 km por hora em subida, o que impressionou bastante o Denny Jenkinson, visto que muitos carros estavam fazendo os mesmos 320, só que apenas na reta dos boxes, que é grande parte dela em descida. Então, isso impressionou bastante o Denny Jenkinson. Para vocês terem uma noção, o Martin Brundle era 40 milhas mais lento do que o Nelson. Gente, não são 40 quilômetros, são 40 milhas. Isso é uma eternidade em se tratando de automobilismo. Então, isso fez com que as coisas ficassem muito difíceis para o Brundle, porém, ele conseguiu ficar na sexta-feira entre os 26 e isso é inacreditável. O Martini tratou de facilitar e bater o seu carro. Era só o Martini fazer uma volta praticamente de cooldown que ele ia conseguir a marca e se classificar, mas o italiano conseguiu bater a Minardi. É inacreditável as chances que alguns pilotos destroem das suas equipes, né? É inacreditável. Bom, e por que o Martini foi pro tudo ou nada numa volta só? Primeiro que os pneus não estavam ajudando muito no final de semana, segundo o Denny Jenkinson. Ele conta que os pneus de qualifying estavam durando metade de uma volta. Os pneus de corrida mais macios, ou seja, os pneus D, estavam durando uma volta, às vezes uma volta e meia. Então, né, como eu estou dizendo a vocês, ele poderia usar pneus C, talvez até pneus B, que ele ia virar mais rápido que o Brundle, garantir o tempo primeiro, depois, aí sim, colocar pneus mais macios e garantir uma volta rápida, tentando melhorar no grid. Primeiro, garantir a participação na corrida, depois, aí sim, fazer uma volta rápida. Mas não, ele foi pro tudo ou nada numa volta kamikaze sem ter tempos e bateu o carro. Outro que teve problemas foi o estreante Atchison da Ren. E aí, quando ele foi abrir a única volta que ele teve chance, ele teve problemas no qualifying. Inclusive o Alliot também teve de manhã, porque quebrou caixa de câmbio, então perdeu uma enorme quantidade de tempo. Quando o carro do Atchison estava pronto para que ele fosse dar a volta rápida, veio a quadriculada e ele não conseguiu abrir a volta. E aí não registrou tempos também. Logo, isso melhorou muito a situação do Martin Brundle. A essa altura, ele era 25º. No sábado de manhã a gente teve pouca atividade dentro da pista por conta do calor, porém fora dela a gente teve momentos históricos aí na Fórmula 1, porque o Lauda anunciou a aposentadoria e o Rosberg anunciou, né, o seu acordo com a McLaren. Então, enfim, foi uma manhã quente fora do circuito. Lembrando também que o Nelson assinou com a Williams num estacionamento aqui no circuito da Áustria. Então, muita coisa aconteceu justamente nesta manhã de sábado. Na pista, nada. Muito calor, então ninguém quis sair para andar muito, não. Na parte da tarde, aí a coisa complicou. Foi um corre-corre desgraçado, todo mundo tentando preparar os carros para o início da sessão para colocá-los na pista o mais rápido possível, porque o tempo fechou e a ameaça de chuva era muito grande, era praticamente certo que ia chover durante a sessão. Vários pilotos foram para a pista, 15 deles melhoraram os seus tempos, segundo Denny Jenkinson, incluindo Martini e Atchison, que não tinham tempos e, como eu disse, bastou eles andarem na pista para conseguir superar o Martin Brundle, e aí então o piloto da Tyrrell não conseguiu tempos para se classificar. Outra questão interessante é que o Senna, por exemplo, foi para a pista para tentar melhorar a sua classificação, que estava meio ruim na sexta-feira, porém, assim que ele abriu a volta, já era o motor Renault. Mais um motor Renault quebrado, enfim, o Senna ficou pelo caminho mais uma vez e, como eu disse a vocês, estava extremamente irritado no limite com a equipe, com a fábrica, com todo mundo. Com a Renault, eram só críticas o tempo todo. O Senna revoltado com a Renault, com, enfim, o equipamento que estavam entregando
para ele, né? E o problema também, como eu disse a vocês, é que a Renault de fábrica também não estava bem. Os carros quebrando o motor F15 o tempo todo. E obviamente o Peter Warr também vai reclamar bastante publicamente da Renault, defendendo a tese de que quando ele assinou com a Renault lá em 1983, a Lotus era a equipe satélite, era a equipe parceira. E de repente, em pouquíssimo tempo, a Renault estava cheia de satélites, ou seja, fornecendo motores para um bando de times, e isso, na visão do Peter, diminuiu muito a qualidade dos motores, inclusive afetando a própria Renault de fábrica, né? Os motores Renault davam problema toda hora, o tempo todo, o que complicava muito os times quando eles estavam submetidos a condições adversas, como foi nesse qualifying aqui. Eles tiveram pouquíssimo tempo para registrar tempos, logo veio a chuva muito forte, molhou tudo e aí era impossível melhorar. No final da sessão, o sol abriu, a pista deu uma leve secada, porém não estava perfeita ainda. O Ed Tiver foi para a pista, nessa pista meio úmida, mas estava virando tempos 25 segundos mais lento do que a pole position, ou seja, não havia nenhuma chance de melhorar. Ele era aquele carro meio termômetro. Se ele melhorasse alguma coisa, todo mundo ia para a pista. E aí foi aquilo, o Brundle foi o grande prejudicado, porque esse qualifying de sábado, que durou alguns minutos antes da chuva, possibilitou que o Brundle perdesse as posições e não conseguisse largar. Ele dependeria de fatores adversos para conseguir pôr o seu carro no grid no domingo. Enfim, ele conseguiu isso na sexta, mas no sábado as coisas não se repetiram e, enfim, só um Tyrrell largaria lá no GP da Áustria de 1985. Bom, e o qualifying ficou com Prost na pole com 1:25.4 já na sexta-feira. Nigel Mansell surpreendeu a todos, fez 1:26.0, tomando meio segundo do Prost, porém ficando com a segunda posição. Mansell foi um dos pilotos que conseguiu melhorar, inclusive, no treino de sábado, naquele curto treino de sábado. O Lauda fez o terceiro tempo com o tempo dele da sexta-feira, na casa de 1:26.2. O Rosberg ficou com o quarto tempo, também marcado na sexta-feira, na casa de 1:26.3. O Nelson fez o quinto tempo, porém registrado no sábado, o melhor deles, na casa de 1:26.4. O Theo Fabi fechou aí os 6 primeiros com o tempo na casa de 1:26.6. O Hélio De Angelis foi o sétimo, o Alboreto foi o nono, o Johansson foi o 12º e o Senna foi o 14º nesse qualifying, ou seja, tudo o que ele previu aconteceu, né? Ele disse, se o carro não melhorar, vamos largar bem lá atrás. E foi exatamente o que aconteceu, na verdade só piorou, porque da sexta para o sábado ele só perdeu posições. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite, com a corrida e o giro dos times já no GP seguinte. Então a gente se vê lá. Queria agradecer demais aí os membros do canal. Vocês estão vendo eles aí na tela. Vocês são muito importantes para que isso daqui aconteça. Então é isso, pessoal. A gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite.